Essa questão trabalha com o assunto propriedades físicas dos compostos orgânicos, que depende de interação intermolecular. Nesse gráfico, nós temos no eixo Y a temperatura de ebulição e no eixo X nós temos a massa molar de uma série constituída de hidrocarbonetos. O primeiro item afirma que o hexano é líquido a temperatura ambiente. O hexano tem fórmula C6H14. Aqui está o seu hexano. A temperatura de ebulição do hexano está aqui assim, ó. A temperatura ambiente, ele já destacou no gráfico para a gente, que é a temperatura de 25 graus Celsius, que é neste ponto aqui. Como então o meu hexano não atingiu a sua temperatura de ebulição quando ele estiver submetido a uma temperatura ambiente que é de 25 graus Celsius, nós podemos afirmar então que ele não sofreu ebulição. Então ele não estará no estado gasoso, e sim no estado líquido, e tem um verdadeiro. Os hidrocarbonetos com números pares de átomos de carbono são gases à temperatura ambiente. O próprio C6H14 possui número par de carbono, 6 átomos, e é encontrado no estado líquido à temperatura ambiente. Então, o segundo parêntese está errado. O terceiro, afirma-se que com certeza o ponto de ebulição dos alcanos aumenta com o aumento de suas massas molares, mantendo-se constante a temperatura e a pressão. Mantendo-se constante a pressão. Por esse gráfico, nós estamos vendo que a massa molar vai ficando cada vez maior e a temperatura e as temperaturas de ebulição estão ficando cada vez também o que? Maiores. Então, esse parênteses também está correto. E o ponto de ebulição do heptano fica em torno de 100 graus Celsius quando a pressão é de 1 atm. O heptano tem fórmula C7H16. A sua temperatura de ebulição é quase 100 graus Celsius quando a pressão for de 1 atm, que é o que o gráfico já está te mostrando. Então esse parênteses ele é verdadeiro. E o butano, ele é gás a temperatura ambiente sob pressão de 1 atm. Butano, fórmula C4H10. A temperatura de ebulição dele é menor do que a temperatura ambiente. Então, quando ele estiver submetido à temperatura ambiente, que é de 25 graus Celsius, ele já vai ter sofrido ebulição e, portanto, estará sim no estado gasoso. Verdadeiro.